Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo esse livro fantástico, Paulo Estevam, psicografado por Chico Xavier, ditado por Emmanuel, que conta a história do apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, conta a história verídica do tempo que ele passou aqui, no período entre 34 depois de Cristo e 64 depois de Cristo. E o último capítulo, intitulado Em Jerusalém, nós paramos na metade porque é um capítulo bem longo. Vamos concluí-lo então. Nós estávamos ali quando Gesiel, que tinha sido designado para viver eternamente aprisionado como escravo, fazendo a travessia para chegar nesse local, ele pôde mostrar qual era a índole dele, chamou a atenção daqueles os senhores dele, que estavam tomando conta dele ali naquela travessia no navio, naquela embarcação fluvial, e ele curou com os conhecimentos dele uma pessoa muito importante que entrou também na embarcação, estava viajando também, mas ele acabou pegando a doença e por isso o comandante da embarcação sugeriu que ele fosse jogado ao mar para não contaminar os outros. E ele, que havia acabado de salvar a vida dessa pessoa tão importante, esse homem então intercedeu por ele e pediu então que ele tivesse a liberdade dele. Aí ele levou ele até o porto, mas disse a ele que ele deveria seguir para a Palestina. E foi aí que ele acordou ali ainda sob muita febre, ele estava realmente enfraquecido pela doença, e ele acordou com uma pessoa, um ladrão que queria pegar as coisas dele. Ele ofereceu todo o dinheiro e pediu essa pessoa não... pediu para essa pessoa não o matar e pediu se ele conhecer algum lugar que pudesse dar abrigo a ele e ajudá-lo, já que ele estava doente e sem nenhuma provisão. E aí então ele encontrou a Casa do Caminho, que a Casa do Caminho é o local, o nome que se dava aos primeiros ao cristianismo. Logo que Jesus Cristo então passou, foi assim que os apóstolos que o seguiam enquanto ele estava aqui conosco, enquanto ele estava aqui na terra, eles continuaram então a missão dele ali, e aí ele foi levado eles estavam levando já uma pessoa que estava muito adoecida também, e ele pediu, pelo amor de Deus, para que ele também fosse levado, e foi a primeira vez que ele ouviu falar no nome de Jesus Cristo. E aí nós terminamos aqui com essa frase, que havia muita gente, até um deles disse que não havia mais lugar para mais 2 enfermos, porém Pedro disse, não, nós estamos aqui para socorrer os filhos de Jesus Cristo. E aí ele disse que todos vinham atraídos pela fama do profeta Nazareno, que ressuscitava os próprios mortos e sabia restituir tranquilidade aos corações mais infortunados do mundo. E aí vamos continuar vendo aqui a segunda parte desse capítulo. Natural era que nem todos se curassem, o que obrigava o velho pescador a agasalhar com ele todos os necessitados, com carinho de um pai. Recolhendo-se ali com a família, era auxiliado particularmente por Tiago, filho de Alfeu, e por João. Mas em breve, Filipe e as filhas dele instalavam-se igualmente em Jerusalém, cooperando no grande esforço fraternal. Tamanho o movimento de necessitados de toda a sorte que há muito Simão não podia mais entregar-se a outro mistério, no concernente à pregação da boa nova do reino. Ele não podia se entregar a outra profissão, a outra ocupação. E uma outra palavra que nós vimos, que não é tão comum assim, que é charrua. Eu fui procurar o significado, eu disse ali no vídeo anterior que eu não sabia o significado, eu só tinha uma ideia e era o que eu pensava mesmo, era arado. Quer dizer, arado foi quando Gesiel se lembrou de que era isso que ele dirigia, que ele conduzia, porque era quando ele trabalhava lá nas terras do pai dele. Tamanho o movimento de necessitados de toda a sorte que há muito Simão não podia mais se entregar a outro mistério no concernente à pregação da boa nova do reino. A dilatação desses misteres vinculara o antigo discípulo aos maiores núcleos do judaísmo dominante, obrigado a valer-se do socorro dos elementos mais notáveis da cidade.
Pedro sentia-se cada vez mais escravo dos amigos benfeitores deles e dos pobres beneficiados, acorridos de toda parte, em grau de recurso supremo ao espírito de discípulo abnegado e sincero dele. Atendendo às solicitações confiantes de Efraim, providenciou para que ambos os enfermos fossem instalados na casa pobre. Gesiel ocupou leito asseado e singelo, em estado de completa inconsciência, no delírio da febre que o prostrava. As palavras desconexas dele, entretanto, revelavam tão exato conhecimento dos textos sagrados que Pedro e João se interessaram de modo especial por aquele jovem de faces macilentas e tristes. Mormente, Simão passava longas horas entretido em ouvi-lo, anotando-lhe os conceitos profundos, embora filhos da exaltação febril. Decorridas 2 semanas exaustivas, Gesiel melhorou, reanimando as próprias faculdades para melhor analisar e sentir a nova situação. Afeiçoara-se a Pedro como um filho afetuoso ao legítimo pai, notando-lhe o carinho de leito em leito, de necessitado a necessitado. O moço hebreu experimentava deliciosa e íntima surpresa. O ex-pescador de Cafarnaum, relativamente moço ainda, era o exemplo vivo da renúncia fraterna. Tão logo convalescente, Gesiel foi transferido a ambiente mais calmo, à sombra amena de vetustas tamareiras que circundavam a velha casa. Entre ambos, estabelecera-se desde os primeiros dias a corrente magnética das grandes atrações afetivas. Nessa manhã, as observações amáveis sucediam-se e, não obstante a justa curiosidade que lhe pairava na alma a respeito do interessante hóspede, Simão ainda não tinha logrado o ensejo de um intercâmbio de ideias mais íntimo, de maneira a sondar-lhe os pensamentos, inteirando-se dos sentimentos e da origem dele. Ao sopro generoso da aragem matinal, sob as árvores frondosas, o apóstolo criou ânimo e, a certa altura, depois de distrair o convalescente com alguns ditos afetuosos, buscou penetrar-lhe o mistério cuidadosamente. Amigo, disse com jovial sorriso, agora que Deus te restituiu a saúde preciosa, regozijo-me por haver-nos recebido tua visita em nossa casa. Nosso júbilo é sincero, pois que nos mínimos detalhes da tua permanência entre nós, revelastes a condição espiritual de filho legítimo dos lares organizados com Deus, pelo conhecimento que tens dos textos sagrados. E tanto me impressionei com tuas referências a Isaías, quando deliravas com febre alta, que desejaria saber de que tribo descendes. Gesiel compreendeu que aquele amigo sincero, antes irmão carinhoso, nas horas mais críticas da enfermidade, desejava conhecê-lo melhor, identificá-lo íntima e profundamente, com delicada argúcia psicológica. Achou justo e considerou que não devia desprezar o amparo de um coração verdadeiramente fraterno para o acendramento das próprias energias espirituais. Meu pai era filho dos arredores de Sebaste e descendia da tribo de Isaacar, esclareceu atencioso. E era tão altamente dedicado ao estudo de Isaías? Estudava sinceramente todo o Testamento sem preferências, talvez de ordem particular. A mim, porém, Isaías sempre me impressionou profundamente pela beleza das promessas divinas de que foi portador, anunciando-nos o Messias, sobre cuja vinda tenho meditado desde a infância. Simão Pedro esboçou um sorriso de viva satisfação e disse: mas não sabes que o Messias já veio? Gesiel teve um brusco sobressalto na cadeira improvisada. Que dizeis? Inquiriu ansioso. Nunca ouviste falar em Jesus de Nazaré? Embora recordasse vagamente as palavras ouvidas de Efraim, declarou: nunca, pois o profeta nazareno já nos trouxe a mensagem de Deus para todos os séculos.
E Simão Pedro, olhos acesos na chama luminosa dos que se sentem felizes ao recordar um tempo venturoso, falou-lhe da exemplificação do Senhor, traçando uma perfeita biografia verbal do Mestre Sublime. Em traços de forte colorido, lembrou os dias em que o hospedava no seu tugúrio à margem de Genezaré. As excursões pelas aldeias vizinhas, as viagens de barca de Cafarnaum aos sítios marginais do lago. Era de se lhe ver a emoção intraduzível da voz, a alegria interior com que rememorava os feitos e prédicas junto ao lago marulhoso acariciado pelo vento, a poesia e a suavidade dos crepúsculos vespertinos. A imaginação viva do apóstolo sabia tecer comentários judiciosos e brilhantes ao evocar um leproso curado, um cego que recuperara a vista, uma criancinha doente e prestes restabelecida. Gesiel bebia-lhe as palavras, inteiramente empolgado, como se houvesse encontrado um mundo novo. A mensagem da Boa Nova penetrava-lhe o espírito desencarnado como um bálsamo suave. Então, gente, aqui a gente entende que Gesiel, lá onde ele estava, ele não tinha a consciência de que Jesus Cristo já estava entre... Ele lia Isaías e lia e esperava pela Boa Nova, mas ele acreditava no Nazareno, mas não sabia que ele já tinha estado e até já tinha passado, já tinha voltado. E é agora, então, que Simão Pedro, o apóstolo Pedro, está contando e rememorando todas aquelas coisas, aqueles momentos que ele passou com o Mestre Jesus Cristo. Quando Simão parecia prestes a terminar a narrativa, não pôde conter-se e perguntou: "E o Messias? Onde está o Messias?" "Há mais de um ano", exclamou o apóstolo, apagando a vivacidade com a lembrança triste. "Foi crucificado aqui mesmo, em Jerusalém, entre os ladrões." Em seguida passou a enumerar os martírios pungentes, as dolorosas ingratidões de que o mestre fora vítima, os ensinos derradeiros e a gloriosa ressurreição do terceiro dia. Depois falou dos primeiros dias do apostolado, dos acontecimentos do Pentecostes e das últimas aparições do Senhor, no cenário sempre saudoso da Galiléia distante. Gesiel tinha as pupilas úmidas. Aquelas revelações sensibilizaram-lhe o coração como se houvesse conhecido o profeta de Nazaré. E, ligando o perfil deste aos textos que retinha de cor, enunciou quase em voz alta, como se falasse consigo mesmo: "Levantar-se-á como um arbusto verde na ingratidão de um solo árido, carregado de opróbrios e abandonados dos homens, coberto de ignomínias, não merecerá consideração. Será ele quem carregará o fardo pesado de nossas culpas e sofrimentos, tomando sobre si todas as nossas dores. Parecerá um homem vergado sob a cólera de Deus. Humilhado e ferido, deixar-se-á conduzir como um cordeiro, mas desde o instante em que oferecer sua vida, os interesses do Eterno hão de prosperar nas mãos dele." Simão, admirado de tanto conhecimento dos sagrados textos, terminou dizendo: "Vou buscar-te os textos novos, são as anotações de Levi sobre o Messias redivivo." E aqui em Levi, o Emmanuel deixa uma nota que é Mateus. E em breves minutos o apóstolo lhe punha nas mãos os pergaminhos do Evangelho. Gesiel não leu, devorou, assinalou em voz alta uma a uma todas as passagens da narrativa, seguido pela atenção de Pedro, intimamente satisfeito. Terminada a rápida análise, o jovem advertiu: "Encontrei o tesouro da vida, preciso examiná-lo com mais vagar, quero saturar-me da luz dele, pois aqui presinto a chave dos enigmas humanos." Quase em lágrimas, leu o Sermão da Montanha, secundado pelas comovedoras lembranças de Pedro.
Em seguida, ambos passaram a comparar os ensinamentos do Cristo com as profecias que o anunciavam. O jovem hebreu estava comovidíssimo e queria reconhecer os mínimos episódios da vida do Mestre. Simão procurava satisfazê-lo, edificado e satisfeito. O generoso amigo de Jesus, tão incompreendido em Jerusalém, experimentava uma alegria orgulhosa por haver encontrado um jovem que se entusiasmava com os exemplos e ensinamentos do Mestre incomparável. Desde que dei acordo de mim em vossa casa, disse Gesiel, verifiquei que participais de princípios que me não são conhecidos. Tanta preocupação em amparar os desfavorecidos da sorte representa uma lição nova para minha alma. Os doentes que vos abençoam, qual o faço agora, são tutelados desse Cristo que eu não tive a ventura de conhecer. O Mestre amparava a todos os sofredores e nos recomendou que o mesmo fizéssemos em nome dele, esclareceu o apóstolo enfaticamente. De acordo com as instruções do Levítico, disse Gesiel, toda cidade deve possuir, longe das portas, um vale destinado aos leprosos e pessoas consideradas imundas. Entretanto, Jesus nos deu um lar no coração daqueles que o seguem. O Cristo nos trouxe a mensagem do amor, explicou Pedro. Completou a lei de Moisés, inaugurando um novo ensinamento. A lei antiga é justiça, mas o Evangelho é amor. Enquanto o código do passado preceituava o olho por olho, dente por dente, o Messias ensinou que devemos perdoar 70 vezes, 7 vezes. E que se alguém quiser tirar-nos a túnica, devemos dar-lhe também a capa. Ou seja, gente, aqui ele explicando essa passagem que a lei de Moisés, ela vinha ali com olho por olho, dente por dente, porque era aquilo que nós, naquela época, naquele estágio que a gente estava, a humanidade, era aquilo que a gente entendia. Mas agora que a gente já cresceu, que a gente já compreende mais, aí sim poderia vir Jesus Cristo para trazer a mensagem que é a mensagem aqui no relativo que é absoluta, é o amor. Amor, o olho por olho não existe mais. Então por isso que ele diz, há que se perdoar 70 vezes, 7 vezes. E por que Jesus Cristo iria dizer isso se aqui nós não fôssemos ter motivos para perdoar, não é? Gesiel sensibilizou-se e chorou. Aquele Cristo amoroso e bom, suspenso na cruz da ignomínia humana, era a personificação de todos os heroísmos do mundo. Como se aliviava ao analisá-lo? Sentia-se bem por não haver reagido contra o despotismo de que fora vítima. Cristo era o Filho de Deus e não desdenhara o sofrimento. O cálice dele transbordara e Pedro lhe fazia sentir que nos instantes mais acerbos, aquele mestre desconhecido e humilde no mundo sabia transmitir a lição da coragem, da renúncia e da vida. Como exemplo do amor, ali estava aquele homem simples e carinhoso que lhe chamava irmão, que o acolhia como pai dedicado. O rapaz lembrou os últimos dias dele em Corinto e chorou longamente. Foi aí que, abrindo o coração, tomou as mãos de Pedro e contou-lhe toda a tragédia dele, sem nada omitir, e rogando-lhe conselhos. Finalizando a narrativa, acrescentou comovido: revelaste-me a luz do mundo. Perdoai, pois, se vos revelo meus sofrimentos, que devem ser justos. Tendes no coração as claridades da palavra do Salvador e a vez de inspirar a minha pobre vida. E olha, gente, quando a gente vê, quando a pessoa entende que não há injustiça em Deus e que se os sofrimentos que ela está passando, nós não conhecemos o passado de Gesiel. Ele agora, nessa vida, ele tem todo esse entendimento, mas como a gente vem lá de longe, há um momento que a gente não tinha ainda.
Então, por isso que Deus nos permite passar por coisas que parecem que são injustas até, parece que são sofrimento. Mas aí quando a gente confia que Deus está no comando e só permite porque aquilo nos traria alguma coisa, alguma forma de nos fazer, nos melhorar, fazer crescer, fazer evoluir, aí então a gente é guiado como ele, vocês viram, ele era para ficar preso eternamente, aí ele demonstrou bondade, ganhou a liberdade, era para ele ter morrido com a febre, ele foi socorrido, Deus vai fazendo por nós. Finalizando a narrativa, acrescentou comovido: e aí o apóstolo abraçou-o e murmurou: julgo prudente guardardes o anonimato, pois Jerusalém regurgita de romanos e não seria justo comprometer o generoso amigo que te restituiu à liberdade. Teu caso, entretanto, não é novo, meu amigo. Estou nessa cidade há quase 1 ano e por estes leitos singelos têm passado as mais singulares criaturas. Eu, que era um paupérrimo pescador, tenho adquirido ampla experiência do mundo nesses poucos meses. A estas portas têm batido homens esfarrapados que foram políticos importantes, mulheres leprosas que foram quase rainhas. Em contato com a história de tantos castelos desmoronados no jogo das vaidades humanas, mundanas, agora reconheço que as almas necessitam do Cristo, acima de tudo. Essas explicações singulares constituíam conforto para Gesiel, que interrogou agradecido: e achais que vos poderia servir em alguma coisa? Eu, que era cativo dos homens, desejaria escravizar-me ao Salvador, que soube viver e morrer por todos nós. Serás meu filho doravante, exclamou Simão num transporte de júbilo. E já que preciso reformar-me em Cristo, como me chamarei? Perguntou Gesiel com os olhos fulgurantes de alegria. O apóstolo refletiu algum tempo e falou: para que não te esqueças da Acaia, onde o Senhor se designou de buscar-te para o seu ministério divino, eu te batizarei no credo novo com o nome grego de Estevão. Consolidaram-se ainda mais os laços de simpatia que os aproximavam desde o primeiro instante, e o moço jamais olvidara aquele encontro com o Cristo à sombra das tamareiras aureoladas de luz. Durante 1 mês, Gesiel, agora conhecido por Estevão, absorveu-se no estudo de toda a exemplificação e ensinos do mestre que não chegara a conhecer de modo direto. A casa dos apóstolos, em Jerusalém, apresentava um movimento de socorro aos necessitados cada vez maior, requerendo vasto coeficiente de carinho e dedicação. Eram loucos a chegarem de todas as províncias, anciães abandonados, crianças esquálidas e famintas. Não só isso. À hora habitual das refeições, extensas filas de mendigos comuns imploravam a esmola da sopa. Acumulando as tarefas com ingente sacrifício, João e Pedro, com o concurso dos companheiros, haviam construído um pavilhão modesto, destinado aos serviços da igreja, cuja fundação iniciavam para difundir as mensagens da Boa Nova. A assistência aos pobres, entretanto, não dava trégua ao labor das ideias evangélicas. Foi quando João considerou irrazoável que os discípulos diretos do Senhor menosprezassem a sementeira da palavra divina e despendessem todas as possibilidades de tempo no serviço do refeitório e das enfermarias, visto que, dia a dia, multiplicava o número de doentes e infelizes que recorriam aos seguidores de Jesus como a última esperança para os casos particulares deles. Havia enfermos que batiam à porta, benfeitores da nova instituição que requeriam situações especiais para os protegidos deles, amigos que reclamavam providência a favor dos órfãos e das viúvas. Na primeira reunião da igreja humilde, Simão Pedro pediu então nomeassem 7 auxiliares para o serviço das enfermarias e dos refeitórios, resolução que foi aprovada em geral aprazimento. Entre os 7 irmãos escolhidos, Estevão foi designado com a simpatia de todos.
Começou para o jovem de Corinto uma vida nova. Aquelas mesmas virtudes espirituais que iluminavam a personalidade dele e que tanto haviam contribuído para a cura do patrício, que o restituíra à liberdade, difundiam entre os doentes e indigentes de Jerusalém os mais santos consolos. Grande parte dos enfermos, recolhidos ao casarão dos discípulos, recobraram a saúde. Velhos desalentados encontravam bom ânimo sob a influência da palavra inspirada dele na fonte divina do Evangelho. Mães aflitas buscavam-lhe o conselho seguro. Mulheres do povo, esgotadas pelo trabalho e angústias da vida, ansiosas de paz e consolação, disputavam o conforto da presença carinhosa e fraterna dele. Simão Pedro não cabia em si de contente, em face das vitórias do filho espiritual. Os necessitados tinham a impressão de haver recebido um novo arauto de Deus para alívio das dores. Em pouco tempo, Estevão tornou-se famoso em Jerusalém pelos feitos quase miraculosos. Considerado como escolhido do Cristo, a ação resoluta e sincera dele arregimentara em poucos meses as mais vastas conquistas para o Evangelho do amor e do perdão. O nobre esforço dele não se limitava à tarefa de mitigar a fome dos desvalidos. Entre os apóstolos galileus, a palavra dele resplandecia nas pregações da igreja, iluminada pela fé ardente e pura. Quando quase todos os companheiros, a pretexto de não ferirem velhos princípios estabelecidos, deixavam de ampliar os comentários públicos para além das considerações agradáveis ao judaísmo dominante, Estevão apresentava à multidão desassombradamente o Salvador do mundo, na glória das novas revelações divinas, indiferente às lutas que iria provocar, comentando a vida do Mestre com o seu verbo inflamado de luz. Os próprios discípulos surpreendiam-se com a magia das profundas inspirações dele. Alma temperada na forja sublime do sofrimento, a pregação dele estava cheia de lágrimas e alegrias, de apelos e aspirações. Em poucos meses, o nome dele era aureolado de uma veneração surpreendente. E ao fim do dia, quando chegavam as orações da noite, o moço de Corinto, ao lado de Pedro e João, falava das visões e das esperanças dele, cheio de espírito daquele mestre adorável, que através do evangelho dele lhe semeara no coração as estrelas abençoadas de um júbilo infinito. Então, como é quando ele se entregou, ele confiou e aí a missão dele apareceu, porque lá atrás ele podia ter se revoltado contra Deus, quando tudo que aconteceu com a família dele, quando o pai dele morreu, ele podia não ter aceitado tratar aquela pessoa que foi colocada, aquele homem que acabou dando a liberdade para ele podia ter guardado, assim como o pai dele não entendeu e o desejo de vingança, e aí ele não teria chegado até esse momento sublime que, como a história está trazendo aqui, a gente vê que ele era um predestinado para estar apresentando Jesus Cristo para aqueles que não o conheciam. E ele mostrando aqui bem que realmente era isso, que era essa missão dele, e ele muito bem soube estar passando por tudo que ele precisava passar para chegar nesse momento, onde ele conseguiu, então, era aureolado de uma veneração surpreendente, o que eu tenho certeza que também não subiu ao ego dele, eu tenho certeza que ele também não se deixou levar por essa admiração, por essa, digamos, esse carinho, essa adoração, quem sabe, das pessoas para quem ele falava dessa forma, pois ele, com certeza, era um ungido, era aquele que veio, que é escolhido por Jesus Cristo para estar fazendo esse trabalho. E voltando aqui a dizer que essa não é uma obra de ficção, é a história da vida de Paulo de Tarso, apesar dele não ter aparecido ainda. Começa, por isso que o livro é Paulo e Estevão,
esse embate que houve entre os dois, esse encontro entre os dois que fez despertar e o Paulo, fez morrer o Saulo, que não estava entendendo direito a mensagem de Jesus Cristo, e nasceu Paulo de Tarso, profeta dos gentios. Então eu concluo esse capítulo, o final então desse capítulo, que é o terceiro, em Jerusalém, e espero que vocês estejam gostando dessa leitura, assim como eu estou amando reler esse livro, tão cheio de inspiração divina, tão cheio de lições para a gente. Basta que você olhe com seus próprios olhos para ver o salário dos injustos. Então, basta que a gente preste atenção no que está escrito aí, nos detalhes. E eu li tudo o que eu disse, se não bate com aquilo que você entendeu, não tem problema, mas aproveita esse livro, é muito, muito lindo. É uma forma da gente estar entendendo o que é passar por essa vida. Tá bom? Eu espero que vocês estejam curtindo, que vocês gostem, e eu volto com o 4º capítulo. Muito obrigada, eu agradeço muito vocês por terem vindo comigo até aqui, espero encontrá-los no próximo vídeo. Tchau!